aí, galera, nesta aula nós vamos ver a classificação dos substantivos em substantivos concretos, abstrato e coletivo. É bem interessante a gente pensar sobre isso. O que é um substantivo concreto? São os substantivos que nomeiam referentes de existência autônoma, isto é, que não depende do outro para existir. Então, tem certas coisas que não dependem de nós para que exista. Exemplo: mesa, criança, sol, Deus. E aí muita gente se pergunta: Deus é substantivo concreto? Não seria substantivo abstrato? Não, porque Deus é Deus independentemente da nossa existência. Então a gente diz que Deus é substantivo concreto. Ele existe independentemente de nós. Agora vamos para os substantivos abstratos. Os substantivos abstratos é o contrário do que é o substantivo concreto. O substantivo abstrato, ele depende do outro para existir. Então, para que o amor, a paz, a união, o respeito, a solidariedade, o carinho, a alegria exista, precisa de alguém para existir. Vamos reforçar essa ideia. Olha só. Substantivos abstratos são os substantivos que nomeiam referentes de existência não autônoma. Se não é autônomo, quer dizer que ele é dependente. Isto é, que depende do outro para existir. E que palavras dependem do outro para existir? Principalmente os sentimentos, ó. Alegria, amor, paz, justiça, fraternidade. Eles são substantivos abstratos, porque dependem do outro para existir. Ou seja, só existe se o outro sentir. E aí, esses substantivos, minha gente, está bastante presente em tirinhas, em charges. Eu vou mostrar agora para vocês uma charge. Olha que interessante, a crítica feita ao sistema político a partir de substantivos. E vocês vão me identificar quais foram esses substantivos utilizados. E aqui a gente vê uma charge, certo? Nessa charge a gente vê 4 palavras e a gente vê uma imagem que está representando o quê? O ralo. O que é o ralo? Semanticamente, é aquilo que a gente joga e que não tem o quê? Mais utilidade nenhuma, não é verdade? E aí, o que é que não tem mais utilidade nessa sociedade? A ética, a honra, a integridade e a honestidade. Se a gente levar para o sistema social, tanto político quanto as relações pessoais, a gente percebe que, na atualidade, que esses valores, eles estão indo de fato para onde? Pelo ralo. E veja, a ética, a honra, a integridade, a honestidade são valores que só são concretizados quando alguém os praticam. E quando ele diz que está indo para o ralo, é porque ninguém está praticando. Então, se ninguém está praticando, se depende do outro para existir, isso é que tipo de substantivo? O substantivo abstrato. Pessoal, outro tipo de substantivo é o substantivo coletivo. Para encerrarmos nossas classificações em relação aos substantivos. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo são substantivos que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie. E aí eu vou fazer uma pausa aqui para você perceber uma coisa. Embora seja uma palavra que dá a ideia de mais de um, quando você utilizá-la dentro do contexto, você vai colocar o verbo no singular. Agora vamos ver uma charge hiper mega crítica em relação ao sistema político. Olha só. Substantivo coletivo. A gente tem a figura aqui de um professor, né, que está tentando ensinar para os seus alunos o que é esse substantivo coletivo, aquilo que eu estou fazendo com vocês. Aí ele diz assim: um conjunto de lobos é alcateia. De ilhas, arquipélago. Então, veja, arquipélago, alcateia, representa substantivos coletivos. E aí ele fala: e de tucanos? Aí um aluno responde: matilha. E aí, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente vê que de tucanos representa um partido político, o partido político da direita. E matilha, de acordo com a gramática, é um conjunto de cães ferozes que lutam uns contra os outros. E veja, esse aluno que respondeu, ou essa pessoa que respondeu, que a gente não sabe quem é, na verdade, ela fica onde? No anonimato. Dizer que tucanos, o partido político de direita, representa os cães, essa luta contra o outro, é fazer uma crítica ao sistema político imposto.
Veja, os que estão lá para derrubar uns aos outros e não para construir uma sociedade. E aí a charge vem fazer essa crítica de forma construtiva a partir de substantivos coletivos. Gente, isso é fantástico, não é não? Eu acho isso perfeito, o máximo. Eu te espero na próxima aula, beleza?